a quem faz você realmente entender o que ele tem para a sua vida, porque o que ele revela no Congresso Águia é só para os grandes. E quem tem aí um pingo de vontade, no mínimo, de ser grande nessa terra e fazer a diferença? Levanta a mão aí, homem de Deus! Vai lá, mulher de Deus! Então é para vocês, vocês estão no lugar certo, que vai ser obra de Deus que vai acontecer aqui. Então podem se acertar na alegria do Senhor. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe. E os que não estiverem no lugar, eu vou pedir para aguentar um pouquinho de pé, que não tem como. Mas que o Senhor Deus abençoe. Dá para espalhar mais aqui no corredor, não dá não? O pessoal que está ali atrás, ó, dá para espalhar aqui nas laterais. Vem cá, se vocês quiserem. Se quiser ficar no fundo, também não ligo não. Mas tem espaço aqui nas laterais, tá bom? E é isso aí. Ó. Melhor você ficar sentado, se quiser não perder o lugar, hein? Viu? Quem quiser vir mais para frente, fica à vontade de vocês aí atrás, tá bom, pessoal? Vocês podem ficar aqui na lateral junto com os pastores, os obreiros. E daqui a pouco tem um corredor aqui, que nós vamos fazer o corredor dos milagres. Aproveitando também, convido você para que esteja seguindo as nossas redes sociais, que esse culto está sendo transmitido ao vivo pela rede social. Facebook, o YouTube está também ou só Facebook, gente? Só Facebook, né? Depois, se a gente conseguir, dá para pôr no YouTube, tá bom? A gente edita e coloca lá. E aí você pode estar acompanhando, mas todas as redes sociais do Pastor Victor está ativo. Pastor Victor Martins Oficial, e ali nós temos tudo que acontece na Igreja da Graça de Ribeirão, nas campanhas que estamos fazendo, as que já aconteceram, as que vão acontecer. Então vai ser bênção para você. E glória a Deus por isso. Mas aí, qual é o ânimo de vocês para uma noite de bênção como essa? De 0 a 10, quantos que vocês já estão com expectativa aí? Vou te ensinar a fazer diferente. Quando eu perguntar, você fala assim, 1000. Você vai além do que eu perguntei, entendeu? Vocês acertaram, não estou falando que vocês erraram. Mas a gente tem que fazer um negócio para surpreender, combinado? Esses dias eu perguntei para minha esposa quanto que ela me ama, de 1 a 1 milhão. Ela falou 1 milhão. Eu falei assim, tinha que falar 10 milhões. É a mesma coisa, né? Mais ou menos isso. Então, de 1 a 10, qual é a sua expectativa? Ó, já aumentou. Pode aplaudir a Jesus que ele é bom. Vocês estão pegando a visão já. Deus é bom. Falando na minha princesa, dá para ela vir aqui agora? Para eu poder... Ah, ela já está aqui. Deixa eu já apresentá-la. Tenho apresentado, né? Não somente ela, mas um dos nossos frutos, porque nós temos 3 frutos aí que Jesus deu. Primeira mamãe, você respeita a ordem, hierarquia. Primeira mamãe. Boa noite, igreja. Agora sim, vamos o afobado aqui. Boa noite. E aí, qual que é a sua expectativa para hoje? Eu já acho que é sorvete agora, né? Tá tudo bem então? Posso liberar aqui? Então tá bom. Agora tô com a mania. Antes ele só falava, agora ele quer lamber o negócio. Mas é bênção de Deus, pessoal. Mas eu vou entrar na mensagem de hoje. E eu creio que coisas grandes e firmes, como diz Jeremias 33:3, Deus tem para aqueles que buscam, né? Então, é uma noite que você pode deixar o Espírito de Deus trabalhar ou não. Mas eu creio que vocês não vieram aqui só passar tempo. Vocês vieram aqui realmente entender o que Deus tem para vocês. E o que Deus tem para vocês é muito grande. E é isso que nós temos que permitir a obra dele ser feita. Tá bom? E Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre perfeição. Tem como? Vai estar na tela aí hoje? Vocês estão vendo aí, né? Tem aí na frente, tem aqui atrás, vai ter o retorno para mim. Então vai ficar na tela muito para vocês essa palavra perfeição. Ou posso também trazer como perfeito. Porque é o que Deus é. É o que Ele faz. Aí alguém pode... Aumenta essa perfeição, está muito pequenininho. Né? Se puder dar um boom aí nele, é só o número da fonte aumentar. A palavra está certa. Né? Porque alguém pode chegar assim e falar, pastor, mas minha vida está longe de ser perfeita. Mas quem disse que a gente tem a vida perfeita? A gente está buscando em Deus o que é ser perfeito. E esse é o objetivo de estar numa igreja, então não faria sentido. O qual prega o evangelho de Cristo, que cura, salva, restaura e prospera, e faz você crescer e ter um voo alto. Essa palavra perfeição, ela tem então um significado amplo, porque a Bíblia, ela é perfeita. Porque inúmeras pessoas se escreveram e todas as histórias se ligam. E leva só a um que salva, Jesus Cristo. É perfeito. E é o que ele tem para vocês, com certeza. Só que para o perfeito começar a ganhar efeito, você tem que primeiro entender que alguém dentro de você, que não deixa de ser você mesmo, vai precisar ser deixado de lado. E quando se fala isso, não é o ser humano, mas alguns
desejos, algumas decisões, alguns propósitos, projetos que eu e vocês criamos. E para ter um voo perfeito no Senhor, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas coisas que eu vou trazer hoje, dentro da palavra, e aí nós vamos crescer juntos, porque é o que Deus, o Senhor, tem para nós. Um voo, trago o voo pela expressão do congresso, que é a águia, um voo perfeito, um voo sem defeito, um voo completo. Para começar, povo de Deus, abra a Bíblia, por favor, em Romanos 12. Eu vou começar nesse versículo, é uma mensagem que comecei a citar um pouco ontem, só que claro que aqui ganha outra proporção, porque é congresso, né? Quem já tem visitado o congresso e ido já sabe que o congresso tem um seu diferencial, né? E gostamos, na verdade, de vivenciar o congresso, porque ele traz grande benefício para os que creem. E tem feito vidas ser abençoadas mesmo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hoje, então, nós vamos falar muito sobre qual palavra em específico, gente. Está escrito aí o que na tela? Fala com mais vontade, porque desse jeito está fraco, gente. Perfeição. E é isso que nosso Deus ele tem para nós cada vez mais, e é isso que a gente vai descobrir. Só que precisamos começar aqui em Romanos 12, para poder explicar um pouquinho para vocês. Romanos capítulo 12, versículo 2. E aí diz assim, vou pegar aqui para mim também. Primeiro, e não vos conformeis com este mundo. Até aqui, tranquilo, você não pode se adaptar ao mundo, porque o mundo não tem nada de bom quando se fala de vivência sem Cristo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, aí é bem conhecida essa passagem, nessa parte principalmente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Todo mundo crê na Bíblia Sagrada como a própria boca de Deus nessa terra ou não? Então, quando Paulo falou aos romanos, não falou a um povo que era judeu. Assim como não falou para nós que nós não somos judeus, a nossa cultura não é. Talvez a gente encontre em um ou outro, mas não é. Não temos a essência. Falou para um povo que precisava muito da transformação do quê? Do entendimento, da cabecinha, pessoal. Tem muita gente que não voa alto porque não consegue pensar que é capaz. Tem muita gente que não consegue ir além porque está, de uma forma automática, criada a ficar sempre lá embaixo. Enquanto você não começar a mudar a mentalidade, até num culto como esse, que tem uma duração de 1h30, 2 horas, se você não tiver condição de começar a deixar o Espírito de Deus começar a transformar o seu entendimento, sabe quando vamos mudar de vida? Nunca, gente. Porque, na verdade, uma coisa que eu aprendi foi no dia que me casei, quando eu estava me casando, o pastor que fez nosso casamento deu essa mensagem, claro que com outro intuito. E ele falou uma coisa muito verdadeira que eu guardei no meu coração e eu passo de vez em quando para alguns. E ele disse assim, olha, vocês vão se casar, no meu caso estava casando, então eu e minha esposa, aí ele falou assim, vocês vão se casar, vocês vão conseguir experimentar, sem a ajuda de Deus, o que é bom e agradável. Mas só com Deus você vai experimentar o que é perfeito. Então assim, você mentalmente falando, consegue ter algumas coisas que são boas. Você mentalmente falando, consegue ter algumas coisas que são o quê? Agradáveis. Mas perfeito não consegue. Se nós não começarmos a mudar o quê, pessoal? A cabeça. Eu sei que é muito comum falar isso, mas não é uma mudança somente de, eu quero mudar de ideia. É uma mudança de você deixar o que é da terra na terra e começar a viver o que é do céu no céu. É um patamar novo que hoje eu vou te apresentar aqui. Eu lhe garanto que vai ser um pouco para 1 ou 2, eu falo numa proporção, um pouco difícil. Porque assim, o Espírito de Deus vai trabalhar de forma tão direta que ele vai chegar assim, sabe aquilo que você tem, ou aquele que você possui, que eu não te dei, mas você está insistindo no erro? Você vai ter que abrir mão dele hoje, porque o que eu tenho para você é muito alto, só que essa pessoa é um fardo para você. Então vai começar assim mais ou menos. Então para começar a aceitar essa mensagem, você tem que começar a transformar o quê?
Você tem que começar a falar assim: Jesus, eu vou deixar toda a minha bagagem de vida, ainda que eu seja uma pessoa muito experiente de vida lá fora. Eu vou usar a expressão do missionário no curso Fé, e vou entrar zerado aqui dentro e vou pegar a ideia. Deu certo para mim? Nunca mais eu pego aquela bagagem. Se não deu certo, você descarta o que você recebeu aqui, pega de volta a sua bagagem velha e vai embora feliz da vida. Mas eu aconselho realmente a você dar uma atenção, porque a gente não passa tempo aqui. Então hoje, para a coisa começar a funcionar e você enxergar no que é perfeição, tem que começar a deixar Deus trabalhar na sua mentalidade, senão não vai funcionar. O famoso eu sei, eu já fui, eu já fiz, não vai funcionar para a gente. Uma coisa que eu aprendi dentro do Evangelho, não importa a posição que eu possua, os pastores estão aqui como testemunha, quem me dá uma mensagem eu dou atenção. E não precisa estar no púlpito. Não precisa estar no púlpito pregando. Quem me dá um conselho dentro da palavra, eu paro para ouvir, porque a palavra é a boca de Deus em quem usa. É claro que a gente não abraça tudo dependendo da situação, porque a gente também tem conhecimento dentro daquilo que a gente precisa. Mas aceita com todo carinho, porque se Deus quer usar alguém, quem sou eu para impedir? Só que isso só funciona se você tem uma mentalidade como? Transformada. Não é só sobre o antes e o depois, pessoal. Nós estamos falando sobre o agora. E eu posso fazer uma pergunta aberta? Quem tem promessa de Deus aqui para se cumprir na sua vida? Vocês concordam que a promessa de Deus ela é perfeita ou não? Só que você concorda também que para ser a promessa de Deus perfeita, nós temos que, no mínimo, estarmos dispostos a andar no caminho daquele que é perfeito? Então dá para entender isso, né? Vamos supor que alguém aqui vende bebida no seu bar, coisa que não podia ter na sua venda. Você quer Deus no seu local de trabalho? Pastor, eu tenho ele, eu quero falar do Deus perfeito, não do Deus imperfeito, que é incompleto. Eu estou falando da perfeição. Não vou julgar ninguém, só simplesmente vou ensinar. Pastor, eu tenho algumas coisas que eu vendo lá. Se você quer Deus totalmente no seu negócio, então tira a bebida alcoólica. Mas pastor, se eu tirar eu perco. Então você quer Deus imperfeito, então deixa a bebida alcoólica. Se você não mudar a mentalidade, você não vai mudar. O voo alto é só para quem realmente quer entender o que é perfeição, gente. Essa é a verdade. Nós vamos ver isso com Jesus. Jesus ele falou para alguns não, todos que estavam com ele. Aqui eu estou falando para todos que estão nesse culto, na presença de Jesus Cristo. Alguns podem estar mais espiritualizados, outros menos, tudo bem. O importante é quem tiver com o coração aberto. Hoje é uma noite, nessa noite, eu vou falar hoje, mas como essa noite, é um grande norte para a sua vida mudar. E isso vai acontecer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já está fazendo um congresso, já tem começado a acontecer. As pessoas já estão sendo mudadas, transformadas. Junto comigo, eu também, junto, porque a palavra é para todos, pessoal. Mas se eu quiser viver o que é perfeito, eu vou ter que começar a deixar Deus transformar. E eu querer não me conformar com o mundo e também ser assim. É um conjunto de situação. Vamos para lá para entender isso aqui. Lucas capítulo 9. Isso aqui eu citei ainda ontem, então é matéria que eu já dei, mas depois eu vou ampliar um pouquinho, tá, gente? Isso é porque o Pai lhe ama e Ele não fez você para estar em voos baixos e nem médios. Ele fez você para ser parte de um voo bem grande, bem alto. E eu posso lhe dizer isso com autonomia, porque isso realmente acontece. Pode ter certeza disso. Então vamos junto, que é bênção de Deus. Lucas capítulo 9. Transforme essa mente. Deixa Jesus trabalhar contigo. Deixa o Espírito Santo falar com você o que ele tem que falar. E ele fala, porque nada mais é a energia dele que vem sobre nós, que nada mais é a palavra, a fé. Para você poder bater as asas de cristão e fazer a coisa certa aí fora. E fazer com excelência. Há um Deus que está com aquele que anda com ele. E não só anda com ele, mas acredita no que ele fala, gente. Olha o que diz aqui, Lucas 9, 23. Isso aqui eu citei ontem lá na nossa sede. Mas cito aqui para vocês porque para a mensagem de hoje, ela também caixa. Olha só, povo amado. E dizia a quem? A todos. Jesus está dizendo a quem aqui? Eu só sou o instrumento, ele quem fala. Ele dizia a quem? A vocês todos, sem exceção. Alguns podem até se subjugar, se colocar lá embaixo, dizendo, no meu caso é mais difícil, eu sou uma pessoa muito ruim. Se fosse ruim, não estava numa igreja, gente. Pode falar o que for. Hoje em dia, a porta aberta. Não, você está aqui porque realmente há um propósito de Deus na sua vida, e isso eu não vou abrir mão. Você tem que deixar Deus simplesmente trabalhar, enquanto aqui a gente vai falando, Deus vai falando, a palavra vai se abrindo, mas você tem que deixar Ele fazer porque Ele faz. Então todos vocês têm propósito aqui.
diz assim: se alguém, aí já põe uma condição, quer vir após mim, faz o que na sequência? Negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e faça o que depois? E siga-me. Jesus, então, nosso Senhor, estava na terra de forma humana, antes da sua crucificação e ressurreição. E ele estava dizendo a todos, o quê? Se vocês quiserem vir após mim, poderia dizer, depois de mim. Nós já sabemos da história. Ele morreria, ressuscitaria, 40 dias, voltaria aos céus e ficaria à destra de Deus. Ele se deixaria de estar. Então ele sabia que quem quisesse seguir os passos dele, tinha que fazer algo. E esse algo era o que, pessoal? Negar a si mesmo. E não parece tão fácil quando a gente fala uma coisa dessa, né? Negue a si mesmo, irmão. Irmã, negue a si mesmo. Alguém pode simplesmente limitar o quê? Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que fazer isso também. Mas hoje eu quero trazer o quê? Você tem que mudar a sua mentalidade. Tem que mudar a forma de pensar um pouco. Vai ter que começar a entender que tem não que Deus te deu, que é mais positivo que se Ele falasse sim. E às vezes a gente não entende, porque nossa mente está muito travada. Nós não aprendemos a negar a nós mesmos se não for pelo Espírito de Deus, gente. Não dá. Só com Ele. Então precisamos ter essa mentalidade de negar a nós mesmos, sabe? De dizer, eu estou errado e a palavra de Deus está certa. De negar a nós mesmos e dizer, Senhor, eu tenho que melhorar. Ainda que a gente tenha esse lado muito assim, humanizado, de vez em quando dizer eu não sou perfeito, mas nós temos que ter a consciência e não só ficar na palavra, falar, Deus me ajude de verdade e eu vou melhorar. Eu vou ser aquela pessoa que o Senhor espera que eu seja, mas com a tua ajuda, é claro. Eu vou negar a mim mesmo. Aí depois no versículo seguinte, que eu não posso ficar muito preso aqui, que a mensagem é um pouquinho... A mensagem é extensa, mas não demora, tá? Por isso que eu quero ser objetivo. 24. Por quê? Aí ele diz, gente, qualquer que quiser salvar o quê? A sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então ele vai e completa. Vocês que acham que estão vivendo uma vida dentro do padrão que você espera, mas negando a minha palavra, vai perder. Mas que vocês que deixaram de viver no padrão que você espera para viver o meu padrão, vocês vão ganhar. É muito maior do que a gente pode imaginar. Não é só falar o que eu acho, o que eu penso e dizer que Jesus mandou. É realmente falar o que Jesus está dizendo, mesmo que eu não, na hora, não queira ou não goste daquilo. Assim como também temos desafios para transmitir, muitas vezes o maior desafio é ouvir. Porque de vez em quando vai fazer o que a palavra com a gente, pessoal? Pum! Confrontar. Mas esse é o objetivo, fazer você crescer. E para você crescer, vai ter que mostrar quem você ainda não é e quem você ainda pode se tornar. Então precisa um chacoalhão do céu para mostrar, povo amado de Deus, o seu voo pode ser mais alto do que você imagina. As pessoas elas estão ficando muito assim presas ao que elas estão vendo. Eu falo isso com conhecimento de causa. Rede social, fulano está tendo sucesso. Quem disse? Pode ser que seja um sucesso paralelo, rápido. O que Deus quer dar para você é algo estável e lá em cima. Só que de vez em quando a gente tem que entender que para as coisas funcionarem, Ele primeiro vai nos tratar de uma forma terrena. E normalmente Ele vai nos tratar de forma terrena porque nós construímos muitas coisas terrenas. E a humanidade faz isso. Mas quando se fala da humanidade num todo é uma coisa. Mas quando se fala da humanidade que Ele escolheu para ser uma bênção é outra. Então assim, eu não estou falando para o mundo de 8 bilhões de pessoas. Eu estou falando para a igreja aqui do bairro, que é Parque Ribeirão, chamamos de Adão do Carmo, mas é Parque Ribeirão. Para você. Estou falando para você que está aqui hoje e Deus vai enxertar no seu coração, a colocar a fé que você precisa. Pessoal, comece a pensar de forma diferente. Não é o que os teus olhos estão te mostrando, é o que Deus está falando que vai te levar lá em cima. É nisso que eu tenho que me apegar, é nisso que eu acredito. E com base nisso, nós vamos usar um exemplo hoje. Já ouviram falar do Abraão, certo? Pouquinho pelo menos já ouviram, né? Famoso pai da fé, aquela coisa toda, que é verdade. Lá no livro então de Gênesis temos uma passagem quando Deus volta a falar com ele, ou quando ele volta a ouvir a Deus, né? Vai muito da interpretação. Gênesis 17. Quem vai voar alto, quem que vai voar alto hoje aí, dá uma glória a Deus para animar a gente. Essa é a fé, gente.
Essa é a fé, essa é a certeza. Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero aprender o que o Senhor quer que eu aprenda, e eu vou voar, eu vou chegar. Não falo isso desde hoje não, faz tempo já que eu falo sobre o congresso, falo sobre o voo alto. Mas sabe que vai ganhando uma forma mesmo, e as pessoas que estão abraçando a causa vai despertando, mostrando que vocês são capazes do que está sendo pregado aqui hoje. Mudar a mente, transformar o seu espírito, deixar que ele realmente seja renovado, né? Na verdade, que nasça de novo e a sua alma renovada, e assim por diante. Então é um conjunto de situação que Deus vai te mostrando, e hoje eu vou usar o exemplo de Abraão, que me destacou para falar dele. E ele nada mais foi alguém que teve que ter essa mudança de mentalidade, e teve, né, gente? E como teve? Gênesis 17, pessoal, eu vou fazer um resumo, na verdade, com as leituras, não dá para ficar lendo toda a história. Mas aqui no Gênesis 17, versículo 1, diz assim: Deus então fala mais uma vez com Abraão, que ainda era Abrão, e lá, nessa passagem ele mudaria o nome, que diz assim, ó: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, um menininho, né, gente? Não é nem um pouco menininho. Não, ele não era nem um pouco menininho, porém, ele tinha uma mente que realmente estava sendo transformada. Ele conseguiu virar uma chave, sabe aquela chave que você fala assim: eu posso mudar a minha vida? Então nunca é tarde para você começar a fazer o certo. Vai depender da sua vontade de sair do bom e agradável para o perfeito. Porque às vezes o que é bom e agradável, né? Normalmente a gente não sai do ruim, a gente não abre mão do ruim, a gente joga fora. A gente tem que aprender a abrir mão do que é bom e agradável. Aí diz aqui, ó: então Abraão tinha 99 anos, e apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, conhecida a passagem: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Aí ele diz: anda em minha presença, e ser o que, Abraão? E ser o que, Maria? E ser o que, João? Ser perfeito. Aqui a gente aprende várias coisas. Uma delas é que o Abraão, na presença de Deus, estava parado. Não diz que ele retrocedeu, senão ele falaria volta a andar. Então ele estava parado. Teve um período da vida do Abraão, então, que ele parou, ele estagnou. E eu vou lhe fazer essa pergunta. Não precisa me responder, é muito pessoal. Na sua vida hoje, está parado? Porque pode ser que esteja, não estou falando que esteja. Você não deixou de ser de Deus, você até fala dele, até você comenta dele, você até dá uma lida na Bíblia, você até assiste o show da fé, você até vem no culto, mas às vezes fica naquilo, na mesma coisa. Porque quando vem uma palavra que confronta, e nós recebemos essas palavras, pessoal, quem não recebe? Nós não mudamos a nossa mentalidade, nós simplesmente olhamos para a nossa vida e diz: mas está bom e está agradável. Por que eu vou ter que fazer outra coisa para ficar perfeito se já está bom e agradável? Consegui comprar até meu carrinho, que bênção que é. Consegui até mesmo parcelar agora, peguei um financiamento da Caixa, estou pagando minha casa, maravilha, não estou falando que é errado não, tá? Eu não estou falando que isso também não é de Deus não, mas não é só suficiente, isso não é perfeito. Não é perfeito. Pastor, depois de muito tempo, meu noivo marcou o casamento, só isso. Isso não é perfeito, isso é bom, isso é agradável, mas Deus quer mais, gente. Sabe por que Ele quer mais? Porque Ele quer te dar mais, essa é a certeza. E aí Ele fala para Abraão, então Abraão ele estava parado, porque Ele disse para Abraão o quê? Anda na minha presença, você está parado nela. Teve um momento da sua vida que você parou. Aí fazemos uma alusão ao capítulo anterior, rápido, que foi quando a Sara, sua esposa, que era chamada de Sarai, teve então a ideia de ele ter um filho de uma mulher que era concubina, que eles trouxeram do Egito, Agar. E eles tiveram, nasceu Ismael. O Ismael era plano perfeito de Deus para Abraão? Sabemos, quem conhece um pouquinho da história, não era, gente. Não era, ele foi como um filho de barriga de aluguel, se fosse hoje. Não era. Só que isso trouxe para ele um prejuízo de silêncio, ou seja, de surdez, né? Porque Deus ele não para de falar. Acabou que ele ficou nesse tempo parado. Aí Deus vem, o Senhor fala com ele e diz: anda na minha presença. Você parou. E ser perfeito. A palavra perfeito tem um sinônimo que é completo. Você está incompleto, Abraão. Você é pai, mas você não é feliz. E você sabe por quê? Porque esse filho não fui eu que projetei, foi você que projetou.
A sua ideia pode ser boa, a sua ideia pode ser agradável, é ou não é, gente? Mas a sua ideia nunca vai ser perfeita, pessoal. Agora, a ideia de Deus a seu respeito, vocês têm noção de quão grande é? Tem ou não? É perfeito ou não é o que Deus tem para a sua vida? Só que o que Deus tem para a sua vida não é da terra. Você pode até conquistar aqui, mas vai vir da onde? Dá para entender o que é voar alto? Você sabe o que a águia faz quando está voando alto? Ela vem de cima para baixo, gente. Quantos estão aqui sem que saibam que estão vendo de baixo para cima? Pessoal, você pode tomar a decisão hoje. É claro que vai muito da sua fé. E com todo carinho e respeito, tá? Sem desfazer de ninguém. Alguns podem estar começando no seu ambiente de trabalho. Maravilha, todo mundo tem que ter um começo. Mas a sua mentalidade está somente em ser funcionário? Um dia você pode se tornar um patrão. Não é só pelo poder, não. É pela capacidade que Deus dá, gente. Pessoal, imagina pessoas boas. Agora, se for ruim, ninguém engana Deus, viu, gente? Pode ter certeza. Mas imagina pessoas boas estando numa condição de poder, para poder abençoar outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas, não seria muito melhor? Aí eu lhe pergunto, hoje, na sua mentalidade, como que você se vê? Pastor, eu entreguei currículo o dia todo. Maravilha. Com qual objetivo? De encontrar ou de ficar esperando? Porque tem pessoas que estão só simplesmente fazendo, achando que Deus vai fazer um favor. Achando que simplesmente é assim. Ele quer mais. Não mais só de você. Ele quer mais para você. Só que a gente tem que ter essa mudança aqui dentro. O Abraão, ele precisou dessa mudança. Sabe como que começou essa mudança a acontecer, gente? Num grande confronto entre a perfeição de Deus com a imperfeição de Abraão. Porque o Ismael é literalmente obra terrena. E aí Deus, o Senhor, precisava fazer uma obra grande na vida dele. E o que eu quero dizer para você? O Ismael é tudo que você conquistou com a força do seu braço. Hoje você vai começar a entender, e eu não estou exagerando, que o que você vai começar a conquistar não será só com a força do seu braço. Você pode fazer a sua parte, que é ser fiel. Mas vai ser com o braço forte de Deus, vai ser diferente. O que vem de Deus, gente, vocês concordam que é perfeito? É diferente. De alguma outra forma, pode ser que seja até a mesma posição que alguém, só que veio de Deus, é diferente. Alguém pode estar em algum tipo de cargo que foi conquistado com a força do braço, foi falando mal de alguém, foi conquistando coisas erradas, sabe? Foi tentando, sei lá, o famoso puxa-saco. Mas agora, quando vem do céu, é diferente. Você não precisa mentir para conquistar o que é seu, porque Deus é o Deus da verdade, é diferente. Então Deus, o Senhor, volta aqui para a mensagem, chega para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença, porque agora chegou a hora de você ser. Eu vou te aperfeiçoar, só que você vai andar conforme eu vou te falar. Aí quem olha esse versículo fica preso nele, maravilha. Ele entendeu e Deus deu Isaac. Não foi tão simples assim. Deus deu Isaac, é verdade. Mas para ele realmente ser completo, precisou fazer muito mais. E aí eu passo para vocês Gênesis 21. Resumo, como eu falei, tá, gente? Não quero demorar a mensagem hoje não, quero ser bem efetivo. Para quê? Para que realmente você entenda que se tiver Ismael na sua vida, Ismael são obras que você conquistou com a sua capacidade. E não é assim que funciona. Se você fosse olhar para os pescadores que Jesus escolheu como discípulos, você falaria, eles? Porque ele não foi na sinagoga diretamente pegar aqueles que conheciam a Torá de ponta a ponta, capazes, estudados e tudo mais, né? Pegou aqueles que estavam numa madrugada pescando, pegou aqueles cansados, brigão alguns. Ele sabe quem escolhe, essa é a diferença. Ele escolhe pessoas dispostas a andar para serem perfeitas, não que se acham perfeitas. Essa é a diferença. Os fariseus se achavam demais, gente. Modéstia à parte, eu entendo muito da palavra de Deus, viu? Essa sua conotação está errada. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. O que importa é que o Espírito diz o que eu recebo. Então precisa saber o que o Espírito Santo está falando com você. Ele não foi atrás de pessoas perfeitas, foi? Mas ele foi atrás de pessoas que queriam andar com eles e aprender a ser como ele. Quer voar alto ou não quer? Então aprenda a dar com um plebeu para virar rei. É simples assim. Tem gente que fala, anda com o rei e se torna rei. Jesus era rei e se fez plebeu para ensinar todo mundo a reinar. E aí, o que vocês falam sobre isso?
Ele estava no trono, mas ele deixou o trono para virar como qualquer um. E aí? O mundo é contrário ao ensinamento, pessoal. O mundo é contrário. Quanto menor você for, maior você será. Quanto maior você quiser ser, menor você vai ser. Pensar grande não significa que você tem que humilhar as pessoas. Costumo ensinar alguns que eu tenho a liberdade de comentar. Irmão, quanto Deus mais fizer você crescer, mais esteja disposto a lavar os pés de quem está abaixo. Porque se você não fizer isso, você está fora do que é evangelho, que Jesus ensinou. Ele se tornou uma pessoa simples para mostrar a grandeza de Deus. É assim que a gente mostra Deus, gente. Não é se mostrando, é mostrando Deus. Essa é a capacidade, essa é a condição. E é bonito, porque Abraão teve que fazer isso. Afinal, quando Deus disse para ele, anda na minha presença e ser perfeito, ele já tinha Ismael. E às vezes acontecem essas coisas, né? Ele chega para você e fala assim, você vai andar na minha presença e vai ser perfeito. Aí você vai olhar para a sua vida e falar assim, meu Pai do céu, mas eu fiz tanta besteira na vida. Vamos traduzir para a mensagem de hoje? Eu fiz tanto Ismael na minha vida. O que eu tenho que fazer com o Ismael? Aí ele vai falar, manda embora. Eu vou cuidar dele, mas manda embora. O que é isso? Tudo que você conquistou com a força do seu braço e você se acha por isso. Manda embora. Gênesis 21, vamos entender isso aqui. Rapidinho. Versículo 14, gente. Como falei, tem que resumir, senão fica muito longo, tá? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Depois de um tempo isso aqui aconteceu, tá? Que a gente leu. E tomou pão e um odre de água e o deu a Agar, que é a mãe de Ismael. Pondo-o sobre o seu ombro, também deu-lhe o menino. E fez o que depois? E despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Então aqui eu pus esse versículo só para resumir mesmo. Passou-se um tempo, aproximadamente 11 a 12 a 13 anos mais ou menos. Essa é mais ou menos a ideia. E aí o Ismael, ele cresceu mais do que, lógico, né, gente? Do que o Isaac. O Isaac já tinha também essa idade. E aí começou a dar uns conflitos. A Sara chega para o Abraão e diz, olha, não está dando certo, eu e Agar não, está dando briga. Manda essa mulher embora. Olha que loucura. E aí o Abraão foi falar com Deus, fala, que história é essa? Mãe mandando, ela é mãe, querendo ou não, ela é mãe de Ismael. Aí o Abraão vai falar com Deus, sabe o que Deus falou para ele? Ouça a voz de Sara, manda ela embora. Imagina, gente. A primeira vez ele ouviu sem consultar Deus. Agora ele consultou a Deus e Deus confirma. Agora você tem que ouvir. Manda ela embora porque eu cuido deles. E aí o que eu começo a entender muito sobre essa mensagem. Deus quer perfeito, certo ou não? Ele te quer perfeito ou não? É óbvio que ele quer. Acabei de falar. Ele te quer perfeito nele. Completo. Só que dá para entender, pessoal, que normalmente quando eles nos chamam para andar numa perfeição, ele vai mostrar que tem alguns Ismaels com a gente. Algumas obras nossas, naturais. Não estou falando que é pecado, nem estou entrando nesse mérito, não. Pode até ser no caso de 1 ou 2 aí, ou até uma meia dúzia, mas vamos pensar assim, de uma forma bem, eu quero ser uma bênção. Aí ele vai chegar para você e falar assim, olha, tudo que eu tenho para você vai acontecer e vai ser perfeito. Só que tem um detalhe na sua vida, que foi você que fez sem que eu estivesse. E para eu continuar fazendo, você vai ter que tirar. E aí ele chega para você e fala assim, pode mandar o seu filho embora. Imagina, não é o seu caso não, tá? Não é para mandar a filha embora não, pelo amor de Deus, gente. Estou falando só pelo fato do Abraão. Mas ele chega, todo mundo pensa, nossa, Deus pediu Isaac. Pediu, é verdade, como sacrifício. Só que ele falou para Abraão mandar Ismael embora, gente. Ismael era tanto filho quanto Isaac para Abraão. Você está entendendo isso aí? Ele simplesmente chega para Abraão antes de falar sobre Isaac e ele diz, você vai ter que mandar essa mulher que é a mãe do menino e o filho dela embora. Você quer andar na minha presença e ser perfeito ou não? Eu quero. Então você vai ter que fazer isso. E ele foi lá e fez. Olha que coisa. O Abraão ele estava numa crescente tão grande com Deus, gente, que cada ordem de Deus era lei. E quando Deus chegava para ele e falava, faça isso, ele fazia. Então antes de ele chegar e pedir, me dá o seu filho, o teu único, ele teve que abrir mão do outro que fazia parte, para Deus chamar Isaac de único. Então você precisa abrir mão do seu Ismael. O que é o seu Ismael? O que você construiu com a sua mão e não com a mão de Deus.
Eu não sei o que é o que Deus está te dirigindo, não. Você pode ter uma mente antiga, não de idade, mas aquela que minha vida, meus problemas. Ou você pode ter uma mente transformada. Abrir mão do que é bom e agradável, que é ter Ismael, para ter o que é perfeito, que é Isaac. Só que isso é só para poucos, viu, pessoal? Vou te avisar já, não estou querendo desanimar, não. Porque quando se faz um confronto desse, muita gente pula para trás. Mas quem pular para frente, vai ser diferente. Quem der aquele passo para frente, vai começar a entender o que essa palavra significa de verdade. E é claro, pessoal, isso é um desafio. É um desafio. Porque muitos estão deixando de viver o melhor de Deus por isso. Quando eu falei do exemplo do bar, Deus sabe por que eu falei isso. Não fico aqui tentando acertar aonde eu não quero. É porque as pessoas elas estão pedindo, Deus me abençoe, mas Deus não está perfeito ali, porque tem algo que deixa aquele ambiente imperfeito. E não é a ausência da presença de Deus só, mas é o que impede a presença deles de ser completa, gente. Aí eu falo para você, você tem que definir logo qual que é o seu ramo. Se tiver alguém agindo de uma forma incoerente sobre isso e dizendo, não, eu vou ficar, então tudo bem, só que você não pode cobrar de Deus perfeição. Você não pode cobrar de Deus o céu. Você não pode cobrar de Deus prosperidade abençoada. Não dá. Não tem como. É alguém chegar aqui com todo respeito a qualquer história e falar assim, pastor, o senhor ora para mim porque eu estou precisando crescer no negócio. Aí eu pergunto, o que você faz? Eu sou traficante. Eu falei, eu não vou orar não. Com todo respeito à sua vida, mas eu não posso fazer, porque se eu fizer isso, você acha que Deus vai abençoar o tráfico? Vou pedir para Deus guardar a sua vida para você não morrer, irmão. É só isso. Não, pastor, ora por mim que eu preciso crescer no negócio. Falei, com que jeito? Mentindo? Se for com mentira, eu oro para Deus, na verdade, te abençoar, só que ele não vai ser perfeito. Eu quero que você entenda que o voo alto existe, gente. Só que tem que usar as duas asas, não só metade dela. Essa verdade tem que ser posta. Vocês querem Isaac multiplicando e fazendo você uma bênção? Claro que eu quero. Então tira o seu Ismael, porque o Ismael te deixa imperfeito. Eu tenho Isaac. E isso aconteceu. Porque o Abraão abriu mão, ele deixou, só que ele deu pão, entendeu? Ele não foi assim, suma da minha vida. Ele deu pão e deu água, apesar de ter acabado. Mas Deus cuidou. E despediu-os logo na madrugada. E a vida dele continuou. Parecia que nada mais aconteceria, mas aconteceu. Aí muitos conhecem essa passagem. Passado-se um tempo, aí Deus pede o perfeito. É interessante, né? Porque no Gênesis 22, no 21 aconteceu isso. E no 22, só vou ler os 2 primeiros versículos. E aconteceu depois destas coisas que tomou Deus, versículo 1, tá, pessoal? A Abraão, agora o pai de uma multidão de nações, na verdade, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, o que, gente? Eis-me aqui. Ele não disse, não tem ninguém em casa, né? Porque às vezes a palavra de Deus bate no nosso coração, e aí nós nos fazemos, já ouviu a expressão, de louco. Não é comigo não, é com ele. É com todos, pessoal. Eis-me aqui. Eis que estou à porta e bato, Abraão, estou batendo a sua portinha. Se você quiser ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou mostrar para você o que eu tenho para a sua vida. Aí o Abraão vai lá e diz, eis-me aqui, entra. Aí ele vai lá e fala. Aí o versículo 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Aí hoje eu entendo porque ele disse único. Abraão era pai de 2. Enquanto Ismael estava presente, Deus não podia jamais fazer isso para Isaac. E nem chamá-lo de único. Né? O que eu entendo de forma muito simples e passo para você, pessoal? O Abraão, para poder ter o que é perfeito, eu só estou falando isso para quem quer o que é perfeito. Quem quer o que é bom e agradável, vai continuar com Ismael, não vai querer abrir mão. Mas quem é perfeito, quem quer o que é perfeito, ao abrir mão, você está devolvendo o que é da terra para a terra. Porque o Isaac não é da terra. O Isaac é um propósito da onde? É só de quem voa alto. O Isaac é o propósito do céu. No livro de João, capítulo 3, versículo 27, é só um comentário, tá, gente? Se puder colocar para mim, ó, rapidinho. São palavras de João Batista, testificado no livro do apóstolo João. João 3, 27. Olha só. É só um entendimento, tá, pessoal? Pega aquele que quiser.
João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada da onde? É do céu, gente. O Isaac é do céu, o Ismael é da terra. Se da terra você quiser viver, então seja somente aquele que desfruta de um pensamento bom e agradável. Agora, se for do céu, tira o que é da terra, devolve, não é matar não, devolve para a terra. A terra cuida. E cuidou mesmo. Do nada brotou um poço para saciar a sede deles. Só que do céu não brotou um poço, brotou o quê? Brotou não, um cordeiro, gente. É fenomenal. O anjo apareceu para dar água para Agar. Quem conhece a história, tá? Só você ler lá Gênesis 21 inteiro, você vai ver. Agar teve sede, Deus mandou um anjo, porque ela pensou que ia morrer. E aí mostrou um poço para ela e viu que tinha água que saía da terra. Só que quando Abraão obedeceu, porque Deus pediu Isaac, Ismael ele pediu para abrir mão, Isaac ele pediu para si, é diferente. E aí quando ele pediu Isaac, a Bíblia fala que Abraão disse: Deus proverá, tem toda aquela história bonita, né? E aí quando eles estavam no Monte Moriá, a Bíblia diz que o anjo bradou e disse: Abraão, não faças isso, porque vimos, né, na verdade, Deus viu que você é um homem fiel. E está aqui o carneiro, a ovelha, para o holocausto. O pessoal veio do céu. Quando se fala sobre sangue, quando se fala sobre animal, oferta, você sabe que é o propósito de Deus. Desde Caim e Abel já havia diferença. Um entregou o fruto da terra, o outro entregou o melhor do seu rebanho. Sempre houve diferença. E Deus mostrou essa diferença para Abraão, mostrando para ele: você abriu mão do que é agradável e bom, e eu estou te dando o que é perfeito. Gente, é só para quem quer voar alto. Aí não é à toa. Se hoje a gente fala de Abraão com uma autonomia dessa, com uma certeza tão grande de quem ele é, vocês concordam que Abraão voou muito alto ou não? E não só voou, continua voando, gente, porque o nome dele ainda está em alta. Mesmo depois de praticamente 6.000 anos, ele está em alta. É tremendo. Ele continua em alta. Significa que o perfeito, para quem entende, não acaba. Essa tem que ser a nossa fé. Agora minha pergunta é maior, né? Para vocês, né, gente? Quem hoje está disposto, não porque eu estou perguntando, mas porque você está entendendo, a voar bem alto aqui em nome de Jesus? Faz isso, pessoal. Abra mão se for necessário de algo. Não é uma coisa assim absurda, não. Mas o que vem do céu é perfeito. O que vem da terra não é. Às vezes é bom e agradável, mas perfeito é só o que vem do céu. Nós podemos dizer isso de forma muito simples. Quem que veio do céu para essa terra aqui? Jesus, né? Adão foi formado do pó e Jesus do Espírito. O verbo que se fez carne é diferente ou não? E sabe quem está aqui para te abençoar? Jesus. E Ele vai te abençoar. Então hoje você pode dizer: o que é da terra, na terra fica. O que é do céu, eu recebo. Eu posso ali ampliar isso, porque querendo ou não, você vai passar no corredor que nós chamamos de milagre. Doença é do céu ou da terra? Vai ficar onde? Vai mandar embora então quando você passar nesse corredor, tá? Se tiver, por exemplo, só com exemplo e agindo a fé: pastor, eu sou uma pessoa que estou diagnosticado com tumor, eu estou diagnosticado com uma doença crônica, eu estou diagnosticado com um problema congênito, estou com o diagnosticado que diz o fulano que veio do meu pai, ou isso herdou e está no sangue. Não importa. O que é da terra, fica na terra. Hoje, cai por terra. E o que é do céu, pessoal? Quem que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e tirou a dor do mundo e tirou a doença do mundo? Ele veio do céu. E é perfeito. Essa é a verdade. Hoje é o dia de você ser simplesmente livre, feliz e vivendo o que é perfeito. E olha, fica tranquilo, você não vai precisar simplesmente ser radical, você vai entender isso com o passar do tempo. O Espírito Santo vai fazer isso por si só, fica tranquilo. Uma vez eu aprendi com um pastor, pessoal, no meu comecinho da vida, só para exemplo rápido, e eu aprendi com ele isso. Porque assim, nós estávamos num grupo de obreiros começando, tudo mais, e ele chegou, aí nós tínhamos um recém-obreiro, e essa recém-obreira, ela tinha
obreiro da igreja, tal, né? Tava com uniforme e tudo mais. A gente respeita e tem as ideias de cada um, mas nós temos uma cultura e respeitamos a doutrina da igreja. E na doutrina da igreja, nós não deixamos, pelo menos não falamos para não pôr, não condenamos. Mas ela tinha um piercing assim, ó. Sabe o que é de nariz? Mas, sinceramente, ninguém ficava assim escandalizado. Só que chegou um grupo de obreiros para ele e falou assim, aí eu aprendi com ele isso aí. Chegou um grupo de obreiros para ele e falou assim, pastor, mas o senhor vai levantar uma irmã que usa um piercing no nariz? Falou, irmã. Aí ele respondeu para a irmã, fica tranquila, a obra não é minha não, do Espírito Santo. Eu levanto, e quem vai convencer ela é o Espírito de Deus. Ele só falou isso. Passou-se alguns dias, semanas, não lembro agora. De repente ela falou assim, pastor, eu estava me olhando no espelho e falei assim, por que eu uso esse piercing? Ela tirou assim, ninguém fala nada. Mas por quê? Porque era ela e Deus, simples, ninguém chegou e condenou, simplesmente falou e Deus, o Espírito Santo fez. Os comentários paralelos, deixa os paralelos, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não que seja um pecado, também não estou condenando, estou falando que sobre respeito, sobre doutrina. Cada um tem a sua. Não para membros, fiquem tranquilos, mas para fazer a obra, tem que ser modelo. Sabe, esse cuidado é especial e Deus quem faz. Então eu aprendi ali, carrego, estamos em aperfeiçoamento, mas eu sei uma coisa: o que é do céu eu quero. Quem quer o que é do céu aqui? Vocês estão dispostos a viver o melhor de Deus hoje? Então nós vamos passar pelo corredor. Não quero ficar muito tempo, senão quem está de pé fica muito tempo de pé. Tá bom? O propósito é abençoar todos vocês. Amém? Vão voar alto ou não? Ah, gente, vocês já desanimaram, gente? Eu vou voar alto. Então diga, eu sei que vou alcançar os planos que Deus tem pra mim. Eu sei vão se realizar. Vai lá, ó. Eu vou voar alto.